É para te adorar que nós estamos aqui hoje, Senhor. Como está dizendo a canção, tem tudo a ver contigo, é tudo sobre ti, é tudo para ti, Senhor. Que nós possamos entregar aqui hoje, Senhor, uma adoração verdadeira a ti, Senhor. Uma adoração da qual tu é digno, Pai. E se nós não temos feito isso até agora, nos ensina a fazer, Senhor, verdadeiramente. Seja o teu Espírito Santo, Senhor, através de nós, que venha fazer, Senhor, que venha falar, Senhor, que venha fazer tudo, Senhor. Que no nome de Jesus, toda a maneira que nós viemos a agir aqui hoje, esta noite, cada palavra, cada oração, tudo que nós viemos a fazer, Pai, seja quem está ministrando um louvor, seja eu que estou aqui em cima, seja alguém que está lá embaixo, qualquer um, Senhor, que no nome de Jesus seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos mais uma vez por mais um dia, Senhor, por estarmos aqui com as nossas portas abertas, por podermos, Senhor, te louvar e te adorar, Senhor, livremente. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Boa noite, pessoal. Podem sentar-se já. Hoje eu vou trazer a palavra. Qualquer coisa, vocês me perdoem se eu ficar meio nervosa, tá? Aí, quando a Bruna falou que ia trazer a palavra, porque ia ser a Bruna, tá? Não ia ser eu. Ia ser a cara dela me olhando. Ia ser a Bruna, já estava planejado que ia ser a Bruna, mas aí a Bruna estava ruim, né, da garganta. Aí, na quarta, ela perguntou se eu não podia, né, eu trazer a palavra. Eu disse, claro, posso, tudo bem, não tem problema. Daí eu fiquei pensando, vou falar o quê, né? Vou falar sobre o quê? Para quem está nos acompanhando, né? Para quem, não sei, talvez não tenham vindo todos os sábados, mas tenham visto pelo YouTube também, né? A palavra. Aí prendendo a luz, fica quieto. Para quem está nos acompanhando, sabe que a gente está numa série que se chama, né? Tá ali, Ele, né? Quem é Ele, né? E Ele é tudo, né? E aí as gurias vieram trazendo, né? O Kevin, quem estava aqui na primeira ministração, trouxe sobre Jesus. Depois, né, veio a Carol, veio a Sami, que falaram sobre, né, o temor, sobre Deus santo, sobre um Deus zeloso. E eu fiquei pensando, eu vou falar sobre o quê, né? Eu pensei, não porque não tenho o que falar, mas porque tem muita coisa para falar. Tudo que tu pensa, tu diz, Deus podia, né, podia falar, Ele é, sei lá, Ele é para sempre. Ele é demais, Ele é tudo, Ele é todas as coisas, Ele é Pai, Ele é tudo, né? Como no início ali estava mostrando, né, nos 5 minutos ali do cronômetro, Ele é muita coisa. Então, tu fica pensando, cara, o que eu vou falar? Eu tenho um monte de coisa para falar. Mas eu resolvi falar sobre a bondade de Deus, né, sobre a misericórdia de Deus. E eu vou abrir a Bíblia aqui, lá em Esther. Tudo a ver com Deus, né? Esther, né? Um dos livros que nem menciona Deus, mas... Deixa eu pegar a palavra que está no celular. É Esther 4:11, tá? Lá em Esther 4:11 está escrito assim, ó. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. Eu vou pular lá para Esther 5, tá? É pertinho ali, nem vai... Em Esther 5, versículo 1. Tá? No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora do pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. A
por que trouxe essa palavra, né, para falar de Deus, aí trouxe lá Esther. Esther é um dos livros que, se for ver, nem menciona Deus e tal. Mas é porque eu quero falar de um rei, que é o Rei dos Reis, e que é um rei benevolente. O Otávio perguntou ali qual é o título da mensagem. Eu disse para ele, é um rei benevolente. Ele, o que é isso? Como é que escreve isso aí? Eu disse, não, bota aí um rei bondoso, então. Que benevolente é nada mais do que misericordioso, bondoso. Aí, se a gente for ver ali em Esther, né, mesmo está falando que o rei, a pessoa que se apresentava diante do rei sem permissão, era morto. Tipo, existem, né, se tu for ver na história, reis que eram cruéis. Reis que mandavam matar, decapitar. E Deus é o Rei dos Reis e é um rei bondoso, é um rei benevolente. Claro, a gente sempre fala, Deus é bom, Ele é justo também, claro. Né? As gurias mesmo já trouxeram aqui, né, o quanto Deus é... Né, a Carol falou que... Né, imagina se a gente visse Deus, né? Deus nos faz ter temor, nos faz tremer diante dEle. Se alguém visse Deus, caía morto, né? A imagem mesmo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, isso que é tão legal, tão bonito, o quanto ele é complexo. Porque, ao mesmo tempo que ele pode ser alguém temível, né, alguém que é grandioso, ele também é uma pessoa que ama, uma pessoa, alguém amoroso, bondoso, que sabe ser benevolente. Aí agora a gente vai para outra palavra. A gente vai dar uma caminhadinha na Bíblia, tá? Que a ideia é mostrar o quanto Deus foi. Não é imitando quem estava aqui na quinta, a Carol pregou na quinta, e ela falou uma coisa que não é imitação, a Carol já estava pensando antes de falar. Não, ela falou que se tu for ver a Bíblia inteira, é sobre Deus procurando o homem, né? Depois que ele tem o plano dele original, que foi criar o homem, né, colocar ele no jardim, e aí o homem deturpar tudo isso, né, completamente, né, vira o pecado e tal. A Bíblia inteira é ele buscando o homem o tempo todo, né? Ele tentando alcançar o homem o tempo todo. E o tempo todo o homem falhando com ele. E ainda assim, ele demonstra bondade, né? Porque se Deus quisesse, ele podia ter acabado com tudo lá no Jardim do Éden. Tipo, o homem pecou, tá ok, não deu certo, falhou o plano, termina aqui, vou acabar com tudo. Não, ele ainda assim, né, teve bondade com o homem. Então, a gente vai dar uma caminhadinha, a gente vai começar lá em Gênesis. Gênesis 1. Gênesis 1, 26. Então ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então é Deus falando que ia criar o homem, a imagem e semelhança dele, né? Então Deus criou o homem, e o homem estava lá no jardim do Éden e, tipo, estava de boa, né? Podia estar lá até hoje, a gente podia estar lá também, né? Mas aí, vem Gênesis 3, 8. Depois que o homem pecou, né? Que a Eva comeu do fruto proibido e ofereceu para o homem. Vem lá no versículo 8, no capítulo 3. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? E o homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? E o homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? E a mulher respondeu,
A cobra me enganou e eu comi. Acho que ela diz, a cobra que você fez me enganou e eu comi. Porque ele já joga a culpa, né, em Deus. Tipo, não, a mulher que você me fez me ofereceu a fruta. Só faltou a Eva dizer, né, a cobra que você fez, Senhor, me ofereceu da fruta. Então, eles pecaram, né? Deus podia ter acabado com tudo ali. Ok, o plano não deu certo, termina aqui. Mas não, ele agiu com bondade com eles, né? Eles não ficaram, obviamente, né, lá no Jardim do Éden. Mas, se a gente for ver no versículo 21, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Ele vestiu eles, né? Vestiu a nudez deles. Não permitiu que eles ficassem no jardim, mas permitiu que eles vivessem, né? Permitiu que eles constituíssem família, que eles, né, continuassem com a vida deles. Já é um dos primeiros atos de bondade de Deus, né? Na verdade, acho que o primeiro ato foi ter construído o universo, né? Foi ter feito tudo, foi ter feito a gente. Mas depois que a gente errou com ele, né? Foi um dos primeiros atos de misericórdia, digamos assim, que ele teve com a gente. E depois disso vem muitos outros. Lá em Gênesis 6, a gente vai ver que Deus agiu de misericórdia novamente. Gênesis 6, 7. Até vou ler antes ali, eu tinha separado só o versículo ali, mas vou ler a partir do 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Quer dizer, tipo, Deus planejou, destruiu, acabar com o mundo, né? Para Deus não precisa nem estalar o dedo, né? Ele só pensa e já o mundo desaparece. Ele pensou em destruir tudo, porque ele viu que as pessoas eram más, né? Quando ele fala ali, o homem são todas as pessoas. Ele viu que as pessoas estavam agindo de uma maneira errada. E, sei lá, se tu for ler tudo ali, né? Gênesis, ele ali descreve o que eles faziam. Tipo, eles eram mesmo pessoas ruins. Eles faziam coisas ruins. E Deus planejou acabar com aquilo ali, né? Eu acho que é a primeira vez, acredito eu, né, de ler a Bíblia, que a gente ainda está em Gênesis, que Deus pensa em realmente, não, agora deu, né? Vou acabar com tudo. Mas ele olha para Noé e vê que Noé é obediente, que Noé é uma pessoa que tenta fazer as coisas corretamente. Então Deus chama Noé e diz para Noé: eu vou construir uma arca, porque eu vou acabar com tudo aqui, né? Vou levar tudo, o dilúvio vai levar tudo. Mas tu e a tua família eu vou salvar, né? Porque tu é uma pessoa obediente. Então tu vai construir essa arca, vocês vão entrar nessa arca e vão sobreviver, né? Vão começar tudo de novo. E mais uma vez Deus age com bondade, age com misericórdia. Com a gente, eu vou dizer sempre com a gente, porque é por causa disso que a gente está aqui, né? Que se tivesse acabado tudo lá na época de Noé, ninguém mais estava aqui. Deus age novamente com bondade com a gente. E a gente vai ver isso de novo. A gente só está em Gênesis e Deus já foi misericordioso várias vezes. As pessoas já agiram de forma errada várias vezes. Se a gente for ver ali em Gênesis, que a gente estava lendo ali, Gênesis 6, Deus tinha pensado em acabar com tudo porque as pessoas agiam de forma... As ações que tem ouvido são verdadeiras ou não. Tipo, se tu for continuar lendo ali, né, essa parte que ele fala de Sodoma e Gomorra, tu vai ver que eles eram pessoas terríveis mesmo, né? Deus ali diz que ia descer para ver como eles agiam, né, que se ficar lendo tudo vai ficar muito comprido, né? Ficar lendo tudo, mas... Se tu for ver mais para frente, Deus envia 2 anjos para irem até lá, né, e ver como as pessoas agiam naquele lugar. E aí tem ali o versículo em que os anjos vão até a casa de Ló, que era sobrinho de Abraão, e o pessoal da volta ali da cidade vê que ele está recebendo pessoas novas, pessoas que são de fora, né, que são 2 moços, 2 rapazes. E eles vão lá bater na casa do Ló e pedem para ele mandar os caras para fora. Não, manda eles aí porque a gente quer abusar deles. Bota eles para fora, a gente está vendo que tem carne nova aí, a gente quer, né, ficar com eles essa noite. Tipo,
tipo, olha o jeito que eles eram, olha a maneira que eles agiam. E Deus, claro, ele não destruiu Sodoma e Gomorra, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Mas ele achou em Ló, que hospedou aqueles anjos, e ofereceu para aqueles homens as filhas dele, em troca daqueles homens de Deus. Ele viu que nele havia bondade, que nele havia alguma coisa que era correta. E ele salvou Ló. Ele disse, não, o Ló e as filhas dele, a família dele podem sair da cidade que eu vou destruir, mas eles vão ficar de fora, né? Eu não vou destruir. E mais uma vez ele agiu com misericórdia. Se ele quisesse, podia ter destruído Ló também, junto com todo mundo. Mas não, ele agiu com misericórdia, com bondade. Né? Depois disso, a gente vai lá para frente em Jonas 3. Eu pulei bastante, dá para pegar mais um monte de coisa que está no meio da Bíblia, mas daí ia ficar muito longo, ia ficar lendo tudo. Eu separei o versículo de Jonas 3:10, mas só para contextualizar, né? Jonas era um profeta. Deus manda ele até uma cidade que ele ia destruir, mais uma vez, porque eles não eram pessoas que agiam corretamente. Deus manda Jonas lá e Jonas fica com medo. Ele diz, eu não vou até lá, eu vou chegar lá, eles vão me matar. Se eu disser para eles, vocês são isso, são aquilo, estão agindo errado, Deus vai destruir vocês, eles vão me escorraçar de lá, né? Vão me linchar. Eu não vou até lá. Então Jonas se esconde num barco. E quando eles já estão lá em alto mar, eles descobrem que Jonas estava lá, botam Jonas para fora e uma baleia engole Jonas. Aí Jonas fica lá 3 dias dentro da baleia. Aí que ele se dá conta que fez coisa errada, né? Daí ele está lá dentro da baleia e pensa, puxa vida, olha o que eu fiz. Aí ele começa a orar, pedir para Deus, né? Poxa, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí o Senhor tem misericórdia dele, Deus tem misericórdia dele. A baleia põe ele para fora e aí ele resolve ir até a cidade. Ele vai até a cidade, ele prega aquilo que Deus tinha falado que era para ele fazer e aquela cidade se converte. Eles entendem que eles são pecadores, eles pedem perdão para Deus pelos pecados deles e se convertem ao Senhor. E aí no versículo 10 ali fala, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Ou seja, Deus foi misericordioso mais uma vez. Ele teve misericórdia de Jonas, que eu podia ter deixado Jonas lá na barriga da baleia, podia ter mandado, quem sabe, outro profeta, mas não, ele ouviu, né, o pedido de Jonas e livrou Jonas da baleia e ainda livrou aquela cidade, né, da destruição. Eu anotei mais algumas coisas aqui. Só para, sabe aquela história do menção honrosa? Já que não deu para colocar todo mundo aqui no top, eu vou fazer menção. Essas são menções desonrosas, são pessoas que fizeram desonra para Deus. Né? Porque a gente pode trazer vários outros, né? Caim matando Abel lá em Gênesis, mais uma vez. Um irmão matando o outro por inveja. Davi cobiçando a mulher do próximo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? Deus tinha grandes planos para ele. Deus amava ele, né, de uma forma que era demais. E ainda assim ele agiu errado. Né? Mesmo ele sendo uma pessoa que era uma pessoa fiel a Deus, ainda assim, o próprio Davi agiu errado. Sansão também, olhando para a mulher que não devia, né? Deus tinha levantado ele para ser uma coisa e ele acabou indo por outro caminho, se desviando. E com todos eles, Deus agiu da mesma forma, com misericórdia. Com Davi, com Sansão. E aí, se a gente for ver na Bíblia, né? Tem algumas Bíblias que tem outras que não. Aquela página em branco ali, que é para significar o tempo que Deus ficou em silêncio. Que Deus não se manifestou, não falou através de nenhum profeta, não declarou nenhuma palavra para cidade nenhuma, para ninguém, para lugar nenhum. Eu creio que até esses 400 anos que Deus ficou em silêncio não é um castigo. Acredito que Ele esteja agindo com misericórdia, mesmo naqueles 400 anos. Sabe, o pai que fica brabo e
Ao invés de, não vou fazer nada agora, porque se eu fizer, eu vou fazer, vou repreender ele demais, porque eu estou com raiva, eu estou brabo, eu estou irado agora. Eu vou esperar, vou dar um tempo, vou acalmar para mim depois pensar no castigo, para mim depois pensar no que eu vou fazer, como é que eu vou repreender ele. Para mim, mas isso é uma visão minha, tá? Não está escrito na Bíblia. Estava escrito na Bíblia isso. Não estava escrito na Bíblia. Eu penso assim, tá? Que esses 400 anos foram misericórdia de Deus para as pessoas também. Foi Deus dando um tempo, cara, olha quanta coisa já tinha acontecido só lá em Gênesis. Se tu for olhar, né, o caminho da Bíblia toda, em Êxodo, depois que Deus liberta o povo do Egito, cara, várias e várias vezes eles entram em murmuração. Deus está lá enviando pão para eles, alimento todos os dias, e eles estão achando ruim. Eles estão dizendo, eu preferia ser escravo lá no Egito, lá tinha mais comida, que só tem pão. O tempo todo Deus age com misericórdia. Se ele quisesse várias e várias vezes, ele podia ter destruído tudo, acabado com tudo e pronto. Porque ele ia continuar sendo Deus, ele ia continuar sendo o Senhor dos Senhores, sem precisar de nada disso da gente ou de tudo que ele tinha criado. Mas depois desses 400 anos, vem o plano que é o maior plano de todos os tempos, de Deus, que é o plano mais magnífico de todos, que é a vinda de Jesus. Então Deus teve, depois daquele plano original, que foi criar o homem, colocar o homem no jardim do Éden, o homem pecou, errou, foi expulso do jardim, veio tudo isso, todas as pessoas que agiram de forma errada, pessoas que Deus tentou levantar, no meio do povo, pessoas que eram sim, fiéis a Deus, que agiram de forma correta, mas que mesmo assim não conseguiram, mesmo assim pecaram, mesmo assim erraram, mesmo assim agiram algumas vezes de forma cruel. Então Deus tem um plano que é muito melhor. Ele pensa, não, tem um plano muito maior, um plano muito melhor. Eu vou enviar o meu Filho amado, que vai cumprir com tudo, que não vai errar, que não vai vai pecar, não vai ter nenhum erro, não vai agir de forma cruel, e vai ensinar para eles também a maneira que eles devem agir, como eles devem ser na vida deles, como eles devem agir, que eles devem ser imitadores dele. Então, Deus envia Jesus. E, claro, Jesus é aceito por algumas pessoas e por outras não, porque ele vem para confundir mesmo. Então, ele vai trazendo coisas que as pessoas que são religiosas não entendem. E eles resolvem o quê? Esse cara está falando coisa nada a ver com o que a gente acredita, a gente vai crucificar ele. E até mesmo isso estava no plano de Deus. Essa crucificação também estava no plano de Deus. Nada saiu do controle de Deus em nenhum momento. E depois que Jesus vem, que ele é crucificado, ele nos dá total acesso ao Pai. E a gente pode voltar lá naquele primeiro versículo que eu li em Esther, que para chegar na presença do rei, tu tem que ter alguém tem que te autorizar, o rei tem que te autorizar, alguém vai ter que te autorizar a chegar na presença do rei. E antigamente era assim, não era todo mundo que chegava na presença de Deus. Mas depois que Jesus vem e cumpre com o plano que Deus tinha, magnífico, então o acesso está livre. O cetro de ouro está sempre estendido para a gente. A gente pode chegar a hora que a gente quiser diante do rei. A gente não precisa mais pedir permissão de ninguém. Não só a gente pode chegar na presença dele quando a gente quer, mas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e aonde a gente quiser. Não precisa mais ter um lugar especial, não precisa mais ter uma maneira especial, uma roupa especial. Não, pode ser do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente estiver. Lá em Romanos 8, 1, 2... está escrito assim, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Ou seja,
né? Jesus veio para que a gente pudesse ser perdoado. E mais uma vez Deus age com misericórdia com a gente, né? Tipo, não tem nada que a gente faça que Ele não possa perdoar. Não tem nada de muito hediondo que a gente possa fazer que Ele não vai nos perdoar, que Ele não vai agir de misericórdia com a gente. E, cara, talvez o que eu estou falando aqui, tu pode dizer que já ouviu milhares de vezes. Ah, eu já ouvi isso várias vezes. Já ouvi, sei lá, talvez conheça a Bíblia até melhor do que eu. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu já vi isso várias vezes, né? Tudo isso que tu falou, todas essas histórias eu conheço. Tá aí, daí? É, tipo, que nem filme, já viu filme que a gente gosta muito? Quem aqui já viu um filme muitas vezes, várias vezes? Geralmente a gente vê um filme várias vezes porque a gente gosta muito dele, né? Não é porque a gente não gosta, eu vi um filme várias vezes porque eu detesto ele. É porque a gente gosta. E a palavra é a mesma coisa. Cara, eu posso ouvir várias e várias vezes a mesma palavra. Posso ouvir várias e várias vezes falar sobre a mesma coisa. Seja misericórdia de Deus, seja a cruz, seja Jesus, seja o que for. Tipo, se eu gosto, se é isso que fala no meu coração, não tem o menor problema. Posso ver, ler até decorar. Filme que a gente gosta assim também, né? Tem filme que a gente vê que já conhece a fala. Tem gente que até nem gosta de assistir junto, que tu fica repetindo o que o cara vai falar. Eu já sei o que ele vai dizer, eu já sei o que ele vai fazer. E com a Bíblia é a mesma coisa, né? A gente pode, aliás, o certo seria isso, né? Ao invés da gente decorar a fala do filme, era decorar o que diz a Bíblia, né? É decorar as palavras de Deus, decorar aquilo que Jesus tem para falar, a maneira que Ele agia, as histórias que tem para contar aqui. E acho que trazendo agora para um contexto mais pessoal, né? A gente, quando vai falar, fala de algo que fala com a gente primeiro, né? Por que trazer a bondade de Deus? Eu não sei como tem sido para vocês, o ano de vocês e tal, mas o meu ano até agora, meio do ano, não tem sido a melhor maravilha do mundo, né? Coisas bem ruins têm acontecido. Claro, tem acontecido coisas boas, a gente sempre tem que ver coisas boas. Aconteceram muitas coisas boas. Eu conheci a Carol, não sei onde a Carol está agora, mas eu conheci ela, isso foi uma coisa muito legal. Eu estou aqui falando, né, para vocês, pregando, isso é uma coisa muito legal. A igreja mudou de nome, várias coisas aconteceram que foram muito boas, mas outras coisas não foram tão boas. E às vezes é difícil a gente enxergar a bondade de Deus na nossa vida, a bondade de Deus com a gente quando as coisas não vão tão bem. Aí tu pensa, Deus não está ouvindo o que eu estou falando, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está me atendendo, Deus não está mais comigo. Mas, cara, mesmo que as coisas não estejam indo muito bem com a gente, mesmo que a gente não enxergue, né, que Deus está com a gente, mesmo que a gente não sinta que Deus está com a gente, mesmo que esteja tudo muito louco, Deus continua sendo bom. Tem gente que sabe, talvez outras pessoas não saibam que meu pai está bem doente. Por exemplo, vou trazer para a minha vida pessoal, tá? Ele está bem doente mesmo. Quem conheceu ele pessoalmente, que viu ele, cara, ele não está nada daquilo que ele era. A última vez, agora, ele está morando numa clínica, tá? Porque ele precisa de assistência 24 horas, o tempo todo, né? Ele está usando fralda, ele não se alimenta mais sozinho, ele não faz mais nada sozinho, ele não caminha mais. E, tipo, isso foi em um ano. Foi de dezembro para cá. Foi muito rápido. E é difícil tu ver uma pessoa que trabalhou a vida inteira, uma pessoa que nunca teve folga para criar os filhos, para sustentar a família, e agora essa pessoa está lá vivendo daquele jeito, que não é vida, na verdade, né? A pessoa fica lá definhando. E a última vez agora que eu fui visitar ele, ele está só osso. Ele só tem osso. Ele não tem mais carne. Ele tem só 15% do pulmão, ele não respira mais direito, ele precisa de ajuda de um aparelho para respirar. E aí tu olha aquilo e tu diz, cara, cadê a bondade de Deus? Tipo, ele se converteu, ele se batizou aqui na igreja. Por que Deus não atende, né? Por que Deus curou tantas pessoas e por que não pode curar ele? Por que Deus não ouve a minha oração? Ou por que Deus não ouve a súplica dele? Ou por que Deus deixou ele ficar sofrendo desse jeito, né? Se Deus é bom. Mas não interessa a circunstância, entendeu? Tipo, Deus é quem Ele é. E Ele vai continuar sendo bom. Mesmo se eu não enxergar isso, mesmo se
se ele não curar o meu pai, ou mesmo se ele não fizer as coisas o tempo todo para mim do jeito que eu quero, ele continua sendo bom. Nada pode mudar quem ele é. Circunstância, sei lá o que eu penso, né? Nada. Ele é o que é e ele é bom. Ele é bom. Porque se tu for parar para pensar, tipo, ele não precisa fazer nada pela gente. Ele já fez, é a salvação. Esse é o maior presente. É tudo que a gente precisa. A gente não precisa que ele nos alimente todos os dias e ele ainda assim faz. A gente não precisa que ele seja bom com a gente todos os dias e ele ainda assim é. A gente não precisava que ele agisse de misericórdia com a gente todos os dias. E ainda assim ele age de misericórdia todos os dias. Tipo, só a salvação já estava bom. Só isso já era suficiente. Porque se tu for ler ali na Bíblia, eu acabei de ler ali Gênesis, né, Noé, ali na história de Noé, Deus vai dizer, o coração do homem é sempre inclinado para o mal. E quando ele está falando do homem, ele está falando da humanidade, ele está falando de todo mundo, está falando da gente, falando de mim. E é verdade, se eu for ver a minha vida, se for olhar para a minha vida nos padrões de Deus, que são muito altos, cara, eu penso coisa errada toda hora. Meu coração está sempre inclinado para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que é mal. Para pensar só em mim e não nos outros. Então, tipo, ele já agiu com a maior misericórdia, que é a salvação. Que é poder um dia estar com ele na eternidade. Ele não precisava me dar mais nada, ele não precisava, né, ser bom comigo toda hora, o tempo todo. Mas ainda assim ele é. Eu queria ler lá em Lamentações 22. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Onde é que tá? Tirei. Que vai falar sobre a misericórdia de Deus, sobre a bondade dele. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Cara, as misericórdias dele se renovam toda manhã. As misericórdias dele são inesgotáveis. Diz o amor dele é eterno, é infinito, é para sempre. Mesmo que a gente às vezes ache que ele não está com a gente, que a gente está sozinho, ele está com a gente o tempo todo. Ele continua nos amando. E outra coisa também, falando de perdão, né, do perdão de Deus, da misericórdia dele, trazendo para o pessoal também, né, para o exemplo da minha vida. Eu sempre tive muito problema em me perdoar das coisas. Tipo, eu fazia alguma coisa errada e ficava tipo... Mesmo que as pessoas dissessem, Deus te perdoa, mas... Eu ficava pensando, cara, não perdoa nada, olha o que eu fiz, está muito errado. Eu ficava com aquilo carregando, não conseguia me perdoar. Mas se tu for ver, cara, tipo, se Deus te perdoa, não é pelo aquilo que tu é. Tipo, Deus me perdoa porque eu sou bom, ou Deus gosta de mim porque eu ajo de maneira correta. Não, cara, Deus me ama, Deus age comigo com bondade porque Ele é bom. Não porque eu mereço. Então, claro, ele me perdoa, porque ele é assim. Ele é perdoador. É quem ele é a essência dele. Ele não pode negar quem ele é. Ele não poderia ser outra coisa, porque ele é isso. Ele é o amor, ele é o perdão, ele é a misericórdia, ele é. Ele é isso. Então, ele age dessa forma. Não tem como ele agir de outra forma. E se Deus... que para ele não tem um pecado grande que ele não possa perdoar. Se ele pode me perdoar, cara, por que eu fico carregando as coisas? Por que eu continuo carregando aquilo que eu fiz de errado? Isso aí é até dane-se porque Jesus fez na cruz, né? Porque o sacrifício dele na cruz é justamente para isso. Para que eu seja perdoada. Para que eu possa ser limpa. Para que eu possa ser lavada do pecado. Então não tem por que eu não me sentir perdoada. Não tem por que eu não me sentir... amada por Jesus, por Deus, né? Por Deus que é um bom Pai.
que aliás é mais uma coisa que ele é, né? Um pai. E não qualquer pai, ele é um bom pai. Ele é o melhor pai. É isso, não tem muito mais coisa que eu vou dizer. Se vocês quiserem tocar, depois eu oro daí.